claramente? Samuel, você está me ouvindo? Está me ouvindo, Perfeitamente. Samuel? Ouvimos perfeitamente. Ok. Gente, boa noite. Boa noite a todos os companheiros de campus, de São João da Barra. É assim, uma alegria bastante grande a gente estar aqui reunidos, recebendo essa nossa companheira Ana Rosa, que a gente já vinha há algum tempo conversando com ela para ela visitar o 21º Seu. E hoje, assim, dessa forma nova para todos nós, ela consegue estar aqui conosco para fazer essa conversa sobre saúde mental. As nossas boas-vindas. E eu vou ler do livro Fonte Viva, na psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, fonte Apacenta, capítulo 19. Apacenta as minhas ovelhas, Jesus, João 21:17. Significativo é o apelo do Divino Pastor ao coração amoroso de Simão Pedro para que lhe continuasse o apostolado. Observando na humanidade o seu imenso rebanho, Jesus não recomenda medidas drásticas em favor da disciplina compulsória. Nem gritos, nem xingamentos, nem cadeia, nem forca, nem chicote, nem vara, nem castigo, nem imposição, nem abandono aos infelizes, nem flagelação aos transviados. Nem lamentação, nem desespero. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Isso equivale a dizer, irmão, sustenta os companheiros mais necessitados que tu mesmo. Não te desanimes perante a rebeldia, nem condenes o erro, do qual a lição benéfica surgirá depois. Ajuda ao próximo, em vez de vergastá-lo. Educa sempre. Revela-te por trabalhador fiel. Sê exigente para contigo mesmo e ampara os corações enfermiços e frágeis que te acompanham os passos. Se plantares o bem, o tempo se incumbirá da germinação, do desenvolvimento, da florescência e da frutificação no instante oportuno. Não analises destruindo. O inexperiente de hoje pode ser o mentor de amanhã. Alimenta a boa parte do teu irmão e segue para adiante. A vida converterá o mal em detritos e o Senhor fará o resto. Eu gostaria de pedir, que eu vi aqui agora há pouco, a nossa companheira Marta, do Joana d'Arc, para fazer a nossa prece inicial. Senhor Jesus, nosso divino mestre, bom estarmos, Senhor, reunidos em teu santo nome neste momento, com companheiros do movimento espírita da nossa região, para abordar um tema tão importante, especialmente neste momento em que enfrentamos essa pandemia do coronavírus, e que para muitos de nós, às vezes não é fácil mantermos o nosso equilíbrio mental diante das situações inesperadas, dessas situações deste momento, em que muitas dúvidas nos atingem, e que até mesmo nós espíritas, com todo o nosso conhecimento, muitas vezes temos medo, temos angústias e incertezas próprias de seres humanos no nosso estágio evolutivo.
por isso te agradecemos por esta oportunidade, com a presença da nossa irmã do CERJ, que com certeza trará reflexões que serão muito importantes para cada um de nós, Senhor, neste momento. Abençoa a nossa irmã Ana, abençoa todos os demais participantes dessa roda de conversa e abençoa, querido Jesus, o mundo em que vivemos, especialmente o nosso Brasil, neste momento em que enfrentamos esse sofrimento coletivo trazido por esta pandemia. Guarda a todos nós, Senhor, e guarda também as casas espíritas e o movimento espírita da nossa região. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Companheiros, a nossa Ana Rosa, ela é a diretora da área de educação do CERJ. Ela é evangelizadora, pelo que eu percebo desde jovem. Ela também é médica neurologista. Então, nesse momento, a gente está vibrando realmente para que ela possa trazer palavras, reflexões importantes para todos nós. Ela fará 20 minutos de pergunta, de exposição, e a seguir, ou até durante a fala dela, vocês poderão ir colocando perguntas que nós iremos passando para a Ana responder. Teremos 2 tempos de 40 minutos. Tem um momento que para e a gente retorna no mesmo link. Importante, microfones fechados. E a câmera? Fiquem à vontade. Quem não quiser mostrar o rosto, fique à vontade. Deixa a câmera também desligada, se assim preferir. Que Jesus nos abençoe e que possamos ter momentos bem produtivos. Ana, é com você. Obrigada. Boa noite a todos. Se qualquer coisa com som, Samuel, a Danisa, vocês me sinalizam, por favor. Tá? Eu queria agradecer muito. A Danisa estava falando que a gente há muito tempo combinando a saída, né? E as distâncias subitamente foram encurtadas por um vírus. Subitamente a gente está vendo que a gente pode se conectar, talvez não idealmente, porque é muito bom a gente poder se abraçar, a gente poder dar um beijo, a gente poder olhar no olho assim, de cada pessoa, mas nem sempre, né, a gente consegue o ótimo, às vezes a gente vai conseguir o bom. E nesse momento eu acho que a gente está conseguindo, dentro da situação que a gente tem vivido no Brasil, no mundo, a gente tem conseguido aqui no estado do Rio de Janeiro manter uma conexão entre as casas espíritas, manter uma conexão entre as pessoas, né? A gente tem muitas famílias fazendo reuniões por WhatsApp, por Zoom. Então, a gente que tem acesso à tecnologia, a gente já tem um motivo para começar essa reunião de hoje com um pouquinho de gratidão. A gente ser um pouquinho grato da gente estar podendo acessar e usar a tecnologia. Quando me pediram para falar um pouco sobre saúde mental, e é claro que esse tema é um tema do meu dia a dia, eu estava agora numa reunião desde as 5 horas da tarde, no hospital onde eu trabalho como professora, no hospital universitário, e os médicos, né, os funcionários, né, maqueiro, técnicos, as pessoas estão muito mobilizadas, porque quem é profissional está trabalhando direto com essas questões que envolvem a pandemia, ou quem está só dando suporte, né, porque os pacientes doentes continuam chegando, os pacientes com câncer, os pacientes com diabetes, no meu caso são as crianças com problemas neurológicos, os pacientes continuam chegando, então existe aquele pessoal está direto no incêndio, existe aquele que está tentando amenizar o incêndio na retaguarda, para evitar que esses pacientes piorem, descompensem e procurem um hospital e não tenham. Então, existe uma pressão muito grande, né, em cima dos profissionais, e o trabalho da questão da saúde mental, nesse momento, isso é uma discussão diária. A grande diferença é que
quando a gente está num ambiente profissional, laico, né? Muitas vezes o materialismo ele nos impede, às vezes, de você abordar a questão da saúde mental do ponto de vista geral, isso inclui o espírito, né? Quando você está falando da saúde mental no dia a dia, você vai falar do que você pode fazer, do que você pode cuidar. A gente vai falar de manter o cérebro, de manter uma atividade, de cuidar do sono, cuidar da alimentação. Mas, quando a gente está aqui no ambiente espírita, em que a gente claramente pode falar de espírito imortal para espírito imortal, essa conotação da saúde mental, ela abre um leque, abre uma janela enorme. Então, eu acho que a primeira questão da nossa reunião, da nossa conversa de hoje, desse nosso bate-papo, é que nós precisamos ir paulatinamente e ir diariamente nos lembrando e relembrando que somos espíritos imortais, porque as notícias da televisão não levam isso em conta. Os boletins de saúde que a gente vai ver do Ministério da Saúde não levam isso em conta. Eles falam sobre a ótica materialista. E a ótica materialista, ela vem nos momentos de dificuldade regada com um certo desespero e às vezes até desesperança, né? A onda materialista, exatamente porque ela só está arraigada na vida material, quando a vida material está... Espera aí que estão me pedindo para ver se eu vou encaixar. Pronto, espero que melhore. Eu acho que meu sinal está um pouquinho hoje fraco. Quando a onda materialista vem, a onda materialista ela não traz um sopro de esperança relacionado às ideias de ameaça da morte, ameaça da vida. A vida material é tudo do ponto de vista materialista. Então, os nossos noticiários, as reportagens de televisão, os boletins, eles não vão vir com uma tônica de apaziguamento e de esperança, na maioria das vezes, se a gente estiver lidando só com pessoas materialistas. Então, eu acho que a gente começa essa conversa de hoje, a prece de abertura foi falando exatamente sobre a pandemia, sobre a dificuldade que todos nós estamos tendo de manter o nosso equilíbrio, de organizar as nossas vidas nesse momento. Eu acho que o primeiro passo é a gente lembrar da imortalidade da alma. Quando a gente está falando da saúde mental, a tendência do materialismo é separar, né? A mente, o cérebro, a mente é fruto do cérebro. O cérebro é um órgão, como é o coração, como é o pulmão, e a mente, tudo que nós pensamos, tudo que nós fazemos, do ponto de vista materialista, é fruto do trabalho do cérebro. Enquanto o cérebro está funcionando, nós estamos aqui nos expressando, nós pensamos, nós existimos. Na hora que o cérebro acaba, na hora que a gente tem a morte do cérebro, a morte encefálica, nós deixamos de existir. Então, para a ciência materialista, falar de saúde mental é trabalhar muito do ponto de vista da gente manter o cérebro saudável e da gente cuidar dos mecanismos de funcionamento do cérebro. Por isso que é tão fácil, é tão rápido você prescrever uma medicação. Por quê? Porque quando você prescreve a medicação, do ponto de vista materialista, você está tratando o órgão, dando uma substância que vai lá nas células, vai mexer nas células, vai melhorar a depressão, vai diminuir a ansiedade. Mas a verdade mesmo, é que mesmo a ciência, hoje, ela se questiona sobre isso, né? Ela se questiona se a mente, se as nossas ideias, se tudo que nós somos vem só do cérebro. A gente hoje tem pesquisas no mundo inteiro falando sobre as experiências de quase morte. As experiências de quase morte são pessoas que ficaram clinicamente mortas,
com um tempo de parada cardíaca suficiente para faltar oxigênio para o cérebro, ou seja, o cérebro não poderia estar funcionando. E se consegue depois, ou por alguma razão, essas pessoas voltam a ter batimentos cardíacos e recuperam a consciência. E essas pessoas, então, elas descrevem as experiências que tiveram no momento que, teoricamente, estavam como mortas, como o cérebro não estivesse funcionando. Tem um caso muito interessante na Inglaterra de um senhor idoso que ele teve uma parada cardíaca, chegou lá na emergência e quando foram, então, fazer massagem cardíaca para os procedimentos médicos, tiraram a dentadura dele, a prótese, e guardaram, a enfermeira pegou, guardou numa gaveta, num carrinho. Porque a dentadura mexe na boca e impede de você fazer um tubo, de passar tudo. Então se tira. Então se tirou a prótese e se colocou numa gaveta. Ele depois, aí ele ficou parada grave, foi dado clinicamente como morto, conseguiu retornar ao batimento cardíaco, recuperou a consciência, saiu do CTI, foi para a enfermaria. O dia ele está na enfermaria e vê passar a enfermeira, chama ela e diz o seguinte: olha, naquele dia que eu estava lá, você pegou a minha dentadura e botou numa gaveta de um carrinho tal. Você pode ir lá buscar para mim, que está me fazendo falta? Então, essas histórias são histórias que têm mexido muito com a cabeça dos cientistas. Porque, na teoria, ele não podia saber de nada, muito menos do detalhe do carrinho, saber que foi enfermeira. E hoje a gente, então, tem no mundo inteiro estudiosos já trazendo esse sopro de renovação para o estudo da mente, para o estudo da saúde mental, que é a perspectiva de que nós não somos, nossas ideias, nossas emoções, nossos pensamentos, não são produto do nosso cérebro. O cérebro é um instrumento da mente. Na ciência não se fala em espírito e em alma. Se fala em mente, em consciência, ninguém sabe exatamente como chamar isso. Mas nós, que a gente volta a dizer, está no grupo espírita, a gente sabe claramente que o nosso cérebro, o nosso corpo, ele é um instrumento da alma, ele é um instrumento do espírito. E nós, como almas, como espíritos encarnados, nesse momento de provas graves para a humanidade, cada um está sendo testado de acordo com as suas, digamos assim, os seus comprometimentos, as suas necessidades educativas. A providência divina, a gente sabe que mesmo dentro dessa questão da pandemia, existem pessoas que estão em situações mais graves que outras, pessoas que têm riscos maiores que outros, pessoas que têm acesso à informação mais do que outros. Então, mesmo dentro desse panorama de prova coletiva, a gente tem também o panorama individual, que é o panorama que diz respeito a cada espírito. Então, é para falar um pouco, nessa introdução toda, é para a gente pensar que a saúde mental, do ponto de vista do espiritismo, ela engloba o quê? A saúde do corpo físico, do cérebro, porque é claro que se a pessoa teve um derrame e ela não consegue falar, ela não consegue pensar claramente. Se a pessoa tem um Alzheimer, que é uma doença que afeta a memória, afeta o funcionamento do cérebro, o instrumento de expressão do espírito ele está comprometido. A mesma coisa a depressão. A depressão, a gente tem uma baixa de neurotransmissores de substâncias no cérebro. Então, a gente tem um órgão que está doente, adoecido e que dificulta e tem impacto sobre a expressão do espírito. Do ponto de vista espírita, a gente tem então o corpo físico, mas a gente tem também o impacto de quem está lá dirigindo a máquina, que é o espírito. Então, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de... o colorido que é dado aos nossos pensamentos, ao nosso raciocínio, tudo isso tem a ver com quem dirige a máquina, que é o nosso espírito. Então, a saúde mental ela vai envolver esses dois aspectos. O aspecto físico e o aspecto espiritual.
Do ponto de vista físico, para nós espíritas, nesse momento difícil, cabe a gente fazer todos os esforços possíveis para manter a nossa saúde física. Então, desde lavar as mãos, usar máscaras sempre que sair, sempre que for necessário, cuidado com a higiene dos produtos que vêm da rua, todas essas coisas que a gente tem ouvido, aqueles que têm mais de 60 anos, se preservarem mais ainda, que têm fatores de risco, todos esse processo de educação, de informação que a gente tem ouvido e que não é novidade para a maioria de nós, cabe a nós espíritas fazermos todos os nossos esforços nesse sentido. Kardec, num texto espírita, quando ele falando um pouco, ele comenta uma epidemia de cólera que teve num local, num determinado local. Ele fala que o espírita, ele sabe que nada acontece por acaso, mas ao mesmo tempo ele sabe que ele tem responsabilidade também, que suas ações têm consequências. Então, nós cabe manter a saúde do corpo físico com essas medidas, manter a nossa saúde do nosso cérebro, fazendo o quê? Tentando dormir bem, manter a atividade física, cuidar da nossa alimentação e nos preservarmos de tudo aquilo que possa desnecessariamente nos sobrecarregar emocionalmente nesse momento, como, por exemplo, o excesso de informações. Às vezes a gente vai ficar vendo o noticiário várias vezes ao dia. A gente vai ver mesmo a notícia de uma morte pela manhã, de tarde e de noite. Tudo isso gera ansiedade, porque o meu cérebro ele vai ouvindo que tem um perigo rondando, e ele vai ficando em estado de alerta, e ele vai mandando o corpo ficar em estado de alerta. Então, a nossa pressão sobe, os batimentos cardíacos se aceleram, a gente tem dificuldade de digestão, dificuldade de dormir, por conta de um estado de alerta que é natural nesse momento. É natural, a gente realmente está com medo, a gente tem preocupações, isso faz parte da natureza humana de nós estarmos encarnados, né? Quem não está preocupado ou conseguiu trabalhar isso dentro de si, está num processo de sublimação, e aí isso é essencial. Mas quem não está preocupado de maneira nenhuma com nada disso, como se nada estivesse acontecendo, ou atingir um estado de sublimação, de situação de aceitação, de compassividade, ou já num processo de negação, que é um processo de defesa, de negar a realidade. Então, é natural que todos nós estejamos nesse momento com, digamos assim, sintomas agudos de estresse, que é essas dificuldades que eu falei. Mas cabe a nós preservarmos o nosso corpo físico o máximo possível de desgastes. Então, o excesso de informação, como eu estava falando, os estados, cultivar os estados melancólicos, cultivar os estados de tristeza, porque às vezes a gente fica cultivando esses pensamentos, cultivando esses estados. Do ponto de vista do espírita ainda, então a gente falou do corpo físico, a gente tem a questão da saúde espiritual. Então, o que a gente pode fazer? Eu sei que eu estou vindo aqui no chat que talvez esteja picotando. Se eu colocar um pouquinho mais distante, fica melhor. Lucas, eu acho que Lucas que está sendo consultado sobre o sol. Pelo que eu estou vendo aqui. Ana, está picotando um pouco. Eu acho que quando você se aproxima muito, dá um chiado. Então vou tentar manter nessa distância. Tá bom? Tenta não segurar o fone para ver como é que vai ser. Volta o fone. Eu acho que fica baixo. Fica bom, mas tenta para a gente ver como é que vai ser. Tá bom. Então, do ponto de vista do espírito, a gente se cuidar do ponto de vista espiritual. A gente, lá em Missionários da Luz, a gente tem, logo no início do livro, um capítulo onde André Luiz descreve, os espíritos vão a uma residência, onde um irmão que tinha saído da reunião mediúnica, ele chega em casa, e ele tem um problema de saúde, ele tem um problema físico, na parte
do seu órgão reprodutor, na parte genésica, na parte sexual, por conta dos desregramentos que ele tem na conduta dele, no comportamento dele. E aí, durante o sono, quando ele dorme, ele é casado, a esposa, que é um espírito, já com nível evolutivo um pouco maior, uma pessoa moralmente mais preparada, digamos assim, ela em desdobramento, ela reza por ele. E a gente vai ver, então, a ação da prece, como a prece, aquela energia liberada pela prece, vai combatendo, vai limpando aquela região do corpo dele, onde a gente tinha ali já prenúncios de doença física e também doença espiritual. O corpo, a gente sabe que o perispírito ele é afetado antes que a doença se manifeste no corpo físico, né? Toda doença ela tem uma pré-existência também no espírito. Em última análise, toda doença física que a gente tem uma pré-existência, vem uma origem no espírito. Ou porque a gente traz uma marca perispiritual de outras vidas, ou porque as nossas imperfeições morais nos levaram a adquirir aquela doença, ou pelas nossas imperfeições a gente precisa daquela lição para evoluir. Então, aquela doença vai vir como um benefício para a gente, nos ajudando no processo de aprendizagem. Então, a gente tem esses dois aspectos que, para nós espíritas, nesse momento, são fundamentais. Cuidar do corpo físico e cuidar do nosso espírito. Ana, desculpa outra vez. É difícil a gente som, né? O som está muito picotado. Não sei se o Então, Lucas pode te ajudar em alguma coisa aí. Eu acho que hoje a conexão aqui não está boa. Engraçado, né? Eu vou tirar o fone. Faz o teste. Ana, remove o fone para a gente ouvir. Pronto. Então, nesse momento, assim fica bom? Vocês conseguem me ouvir? Teoricamente, melhor. É um pouco melhor? Então, tá bom. Eu vou falar mais de pertinho assim, para a gente poder conversar, então. Então, a gente tem esses dois aspectos. Quando a gente está falando desses dois aspectos, né, a gente tem muitos recursos espirituais, seja esses recursos do ponto de vista do cuidado com o espírito, seja do ponto de vista com cuidado com a matéria. Cuidado com a matéria, a gente já falou aqui, sono, alimentação, atividade física, não é perfumaria, tá? Fazer atividade física, sim, a gente precisa fazer. O cérebro vai ficar mais ativo e funcionar melhor se a gente fizer atividade física. Dormir bem. Dormir bem, sim, não vai dormir tantas horas, número de horas suficientes, ter horário para deitar, horário para levantar. Essas coisas não são perfumaria, nem são chavões. Elas realmente, nesse momento, fazem muita diferença. Eu acho que são as duas coisas, nesse momento, talvez tenham mais impacto para a gente. Mais impacto para a gente. Além de, eu estou vendo vocês, alguém me falou assim que parou, mas eu estou vendo vocês, estou vendo as carinhas, todo mundo se movimentando e assistindo. Para mim não está congelado. Do ponto de vista físico, do ponto de vista espiritual, a gente tem algumas coisas que a gente obrigatoriamente, tudo falando aqui, parece uma ameaça, né? Obrigatoriamente tem que fazer, Ana Rosa. Olha, eu vou dizer para vocês que obrigatoriamente tem que fazer. A gente tem que cultivar a conexão com o mundo superior. Se agora a gente não aproveitar essa pandemia, não aproveitar isolamento, não aproveitar isso para se conectar com o plano superior, eu não sei em que momento a gente vai conseguir fazer isso. Por quê? Porque os espíritos nos tiraram das nossas distrações. Quantas pessoas não têm tempo para se dedicar ao cultivo da espiritualidade porque trabalham demais,
porque tem muita tarefa, porque tem o estresse do dia a dia, porque tem as coisas, né? Nós estamos sendo deslocados da nossa rotina, colocados num intensivo de convivência com os familiares dentro de casa, né? Os índices de violência doméstica todos subiram. Nós estamos sendo obrigados, as pessoas estão sendo obrigadas a conviver com aquelas coisas que antes não conviviam. Se era um casamento de aparência, agora as pessoas estão tendo que ficar juntas dentro de casa. Se existir conflito entre pais e filhos, agora esse conflito vai estar ali no dia a dia, 24 horas por dia, as pessoas tendo que conviver uma com a outra. Se a gente tinha medos, inseguranças e angústias, nesse momento elas tendem a se exaltar, medo da morte, medo das perdas, insegurança com relação à questão financeira, material. Tudo isso, nesse momento, é um momento que sobe. É um momento que fica como se fosse uma lente de aumento nas coisas. Então, é um momento onde, obrigatoriamente, nós estamos sendo convidados a nos olharmos, a nos conhecermos, a identificarmos as nossas fraquezas, a encararmos os nossos medos e a buscarmos soluções. Então, esse é o momento da gente buscar uma conexão maior com o plano espiritual. Então, assim, Kardec, ele fala, ele também no Obras Póstumas, existe um texto dele muito bonito, onde ele fala o seguinte, que ele sofreu todo o tipo de situação. Ele foi humilhado, ele foi caluniado, ele teve provas de saúde, ele teve provas financeiras, ele perdeu status, emprego, amigos. Então, ele fala que todas as vezes que ele vivia essas situações, ele se colocava um pouco acima dos problemas terrenos, porque ele sabia que ele era um espírito imortal. Ele sabia que a vida aqui é passageira, que as situações são passageiras, e que ele se colocando, então, se projetando na vida futura, isso ele se amenizava, né? Isso consolava ele, isso dava calma, coragem, resignação para ele enfrentar as situações. Então, esse trecho do Evangelho, né, onde ele comenta isso, o Espiritismo como um preservativo contra o suicídio da loucura, ele tem esse impacto da gente parar e pensar, por mais difícil que seja, né? Eu fico imaginando que, não, eu sou mãe, eu tenho 3 filhos, a gente sabe que não é fácil a gente lidar com as preocupações que envolvem esse momento. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que todos nós somos filhos de Deus, estamos sob a proteção de Deus e vamos seguir infinitamente. Vamos seguir infinitamente. Todos nós mesmos, né? Aqueles que estão ajudando, aqueles que estão prejudicando. A gente precisa envolver todos nessa paz e nessa energia de que a gente vai seguir, vamos caminhar. Eu vi que tem algumas, né? Agora vou olhar aqui. Peraí, então. Como lidar dentro do mesmo espaço físico de nossas casas com um familiar que não consegue manter um padrão de equilíbrio mental? Gente, olha, eu queria muito ter receitas para tudo, para resolver tudo, mas a gente não tem, né? A gente não tem. Algumas situações a gente consegue mudar a situação que está fora. Então, tudo aquilo que a gente conseguir fazer para mudar a situação externa que tiver ao nosso alcance é importante. Então, tentar dialogar, a gente tentar de alguma forma ver se essa pessoa aceita algum suporte. Talvez ela esteja mais desesperada do que a gente, talvez ela esteja mais doente do que a gente, né? Até do que a gente imagina, e a gente tem psicólogos fazendo atendimento gratuito. A gente tem, nesse momento, uma série de recursos que a gente pode usar.
Mas quando a gente não pode mudar uma situação externamente, né? A Joana de Anjos fala que isso é a diferença de prova para expiação, no livro Plenitude. Prova é aquilo que a gente pode mudar. Expiação é aquilo que a gente não pode mudar, né? Que a gente tem que passar e que a gente não tem como mudar. Então, se a gente estiver vivendo uma situação onde a gente não tem como mudar, a única alternativa que a gente tem é mudar a maneira como a gente se sente em relação àquela situação. Se eu não tenho como mudar o que está acontecendo do lado de fora, eu não tenho como mudar o outro, a única coisa que eu posso fazer é ter todos os recursos que eu tenho para lidar com o meu sofrimento, lidar com o meu desgaste, para também lidar com a maneira como eu encaro o outro, como eu estou. Que situação será que leva a gente a ficar confinado com alguém que é da nossa família e que nesse momento é um fator de perturbação? Então, isso com certeza tem raízes espirituais de outras vidas, de outros momentos. E se a gente agora, né, não conseguir amenizar isso, a gente vai, no outro momento, ter que voltar para refazer, né? A gente também não está dizendo que a gente vai passar com nota 10. Mas se a gente conseguir passar com 7, se a gente conseguir passar com 6, né? Se a gente passar com média nessa prova, tá bom. Né? A gente tem que tentar. A gente não pode mudar o outro. A gente pode mudar a nós mesmos. Então, a única coisa que eu posso dizer é isso, né? Se o outro é fator de perturbação, eu tenho que ser o menos possível. Fala, Daísa. Eu pensei que você tinha terminado. Eu ia já ler a outra pergunta. Pode ler, pode ler. Ana, que tipo de exercícios mentais, além da prece, você nos recomenda para mantermos a calma, as vibrações em um nível elevado? E qual o melhor horário para nos exercitarmos mentalmente? Olha, primeiro vou começar pelo final. Eu entendi que exercitar-se é fazer exercício físico. O exercício físico ele pode ser feito a qualquer hora do dia. Quem tem problema de sono não deve fazer exercício após as 5 horas da tarde. Tá? Quem tem dificuldade para dormir deve fazer os exercícios na parte da manhã ou no máximo até 5 horas da tarde, porque senão isso prejudica o sono à noite. Agora, algumas pessoas se sentem muito bem fazendo exercício no final do dia, de noite. Uma coisa que a gente precisa é de sol da manhã. Mesmo que a gente não tome o sol, a gente precisa de manhã, por volta de 7, 8 horas. O nosso corpo, o nosso cérebro precisa da luz do dia. Porque isso faz com que alguns hormônios, o cortisol, seja secretado no horário certo. E o cortisol ele nos dá energia, ele atua sobre a nossa capacidade de física mesmo, de ter ânimo, de ter força, de ter energia. Então, se a gente dorme até meio-dia, que algumas pessoas estão trocando a noite pelo dia, somente os adolescentes. Estão ficando à noite, vendo série, estão jogando, e de dia estão acordando meio-dia, 1 hora da tarde, 2 horas. Isso não é bom para a saúde. Então, a gente tem que tentar dormir à noite e de dia estar acordado. Agora, com relação aos outros exercícios que eu recomendo, eu há 13 anos trabalho também com hipnose clínica no consultório. Há 13 anos eu pratico hipnose e há 5 anos eu pratico regularmente meditação. Então, eu recomendo, já teve dias, né? Eu acho que vocês podem imaginar o que o médico está passando nesse momento de pandemia, né? Então, já teve dias de eu meditar 2 horas por dia. Meditar 1 hora pela manhã e 1 hora no final do dia. Ah, mas por que isso tudo? Era o tamanho, era a dose de calmante que eu estava precisando. Se fosse um remédio, ia ser uma dose enorme. Não era um remédio, era meditação. É um recurso que eu tenho. Então, assim, já teve dia de eu meditar 2 horas. Eu tenho meditado todo dia, em torno de meia a 1 hora por dia. Porque é o que eu tenho feito que tem me mantido tranquila. Eu recomendo a meditação. Eu recomendo as visualizações terapêuticas. A gente tem o Divaldo,
a gente tem Yasmin, a gente tem um grupo do CERJ, um grupo de WhatsApp, onde todos os dias a gente tem mais de 600 pessoas nesse grupo. Eu vou pedir para a Thaisa divulgar para vocês, quem não sabe. Todos os dias de manhã, a gente é uma leitura, uma prece, um áudiozinho de 5 minutos, que é uma prece que a Darcy tem gravado para a gente. Já são 22 dias. Hoje eu vi o arquivo, é a 22ª prece gravada, com uma página. Depois a gente manda um exercíciozinho bem pequenininho, que é um exercício de respiração. A respiração é cientificamente comprovada como um instrumento de diminuição da ansiedade. Então, exercícios de respiração cientificamente, independente de espiritualidade, de espiritualismo, de meditação, não. Exercícios de respiração comprovadamente diminuem a ansiedade. Então, a gente manda um exercício de 2 minutinhos, que são exercícios onde a pessoa respira e ouve frases de Jesus. Isso também tem uma fundamentação que em outro momento eu posso explicar para vocês. E, ao final do dia, vai um exercício de relaxamento, uma visualização, às vezes uma meditação. Então, as pessoas podem pegar esse material e dizer assim, eu não gosto de fazer de noite, eu gosto de fazer de tarde. Eu gostei das 20 que eu ouvi, teve uma que me fez muito bem. Pega aquela e ouve aquela todos os dias. Então, a gente tem recursos. E atividade física? Meia hora por dia, pelo menos, de atividade aeróbica. Pode ser caminhar dentro de casa, pode ser dançar, pode ser fazer uma yoga, basta ir no YouTube, tem muita gente dando aula de yoga, fazer um alongamento, mas a gente precisa fazer, porque isso também melhora a saúde mental. Melhora a conexão dos neurônios, que coisa louca. Eu não estou falando de pressão alta, de camado, não, estou falando de melhorar a conexão dos neurônios quando a gente faz atividade física. Então, esses exercícios eu recomendo muito que façam. O que eu posso fazer é compartilhar com vocês o que eu tenho vivido, né? O que eu tenho vivido. O que mais? Quem gostaria de mais alguma pergunta? Tem mais uma pergunta, tem mais algumas perguntas. Gostaria de saber se a esquizofrenia tem algum componente hereditário. Olha, hoje a gente sabe o seguinte, que a gente tem uma parte nossa que é genética e uma parte nossa que tem a ver com o ambiente onde a gente vive. Então, pressão alta, diabetes, obesidade, todas essas questões têm a ver com componente genético. Se eu tenho alguém que na família é hipertenso, eu tenho maior risco de ser hipertenso também. Se eu tenho pessoas que são obesas na minha família, eu tenho maior risco de ser obeso também. Isso significa que eu necessariamente vou ser obeso, que eu necessariamente vou ser hipertenso? Não. Se eu tomar cuidados e trabalhar com a prevenção, provavelmente eu vou conseguir prevenir e evitar isso. Os problemas de saúde mental, esquizofrenia, depressão, transtorno de ansiedade, transtorno bipolar, TDAH, autismo, todos eles têm um componente genético. Significa que se eu tenho alguém que é esquizofrênico na família, ou que é autista, ou que é deprimido, eu necessariamente vou ter? Claro que não. Mas a gente sabe que existe um risco maior. Então, a gente procura, do ponto de vista da saúde física, da saúde psíquica, psiquiátrica, mental, também prevenir. Então, tudo que vai levar a maior desgaste mental, eu posso já começar a prevenir. Vocês querem ver uma coisa muito interessante. Espiritualidade, cultivar a espiritualidade. Tem estudos científicos que mostram o seguinte: pessoas que têm depressão estudaram os filhos e os netos dessas pessoas. Então, os netos e os filhos de quem tem depressão têm maior risco de ter depressão, sim. Isso é a origem genética. Mas o risco de ter depressão, os casos de depressão em filhos e netos dos deprimidos era menor nas pessoas que cultivavam a espiritualidade. Esses estudos mostraram que algumas áreas do cérebro
ficam mais grossas, né? Mais espessas, áreas de córtex cerebral, áreas de substância cinzenta, ficam mais espessas nas pessoas que cultivam a espiritualidade. O que é cultivar a espiritualidade? É qualquer religião, não é uma religião específica, e às vezes é uma filosofia de vida, nem necessariamente é uma religião. Mas aquelas pessoas que cultivavam a espiritualidade, elas tinham menos risco de ter depressão, tendo a mesma história genética de que outros que não cultivavam a espiritualidade. Então, cultivar a espiritualidade é um fator profilático. Então, se eu tenho história de problemas de saúde mental na minha família, desde cedo eu devo educar aquela criança para quê? Para fazer uma meditação, um yoga, um exercício de interiorização. Nossa, Brahma de novo. É uma filosofia de vida, né? Acho que dá uma ajuda. Ana, tem mais uma colocação aqui. A ciência é parceira do espiritismo. Ciência, filosofia, religião. Neste sentido, o que pensar de falas que colocam o vírus como uma espécie de provação, castigo ou coisa que valha? Eu só não entendi o finalzinho, Daísa. Colocam o vírus como uma espécie de provação, castigo ou coisa que valha. Olha só, primeira coisa, a gente tem que saber que quando a gente fala prova, do ponto de vista espírita, a gente não está falando como uma aprovação, como nas outras religiões que colocam Deus como Deus que castiga. Quando a gente está falando de prova, sob o ponto de vista espírita, a gente está falando sobre o momento de você realmente ver se aqueles conhecimentos teóricos eles conseguem ser colocados na prática. É diferente de outras religiões que veem um Deus como castigo, que castiga e que está mandando um castigo para os homens. Eu li uma psicografia muito, mas muito linda, uma médium de um centro aqui de Botafogo, no Rio de Janeiro, Dona Terezinha, já tem mais de 90 anos, que foi amiga do Chico, né? Amiga assim, de conviver na casa do Chico, de passar o tempo lá. E na psicografia, o mentor da casa falava o seguinte, que essa foi uma maneira compassiva que Jesus nos deu de nós refletirmos, da humanidade refletir. Então, olha, eu achei isso lindo, essa palavra. O vírus, essa pandemia, foi uma maneira compassiva que Jesus teve de fazer com que a humanidade parasse para refletir. Então, a compassividade reflete, assim, é o oposto da palavra castigo, da palavra praga, né? Provação nesse sentido de castigo divino. A gente não sabe o que estava se desenhando em termos de futuro, né? Com os conflitos internacionais, conflitos armados. A gente não sabe o que estava se desenhando em termos de futuro, com as questões de radicalismo religioso. Então, a gente não sabe, não tem conhecimento. O conhecimento que Jesus tem, do que para onde estava caminhando o futuro da humanidade. E, de repente, com a permissão divina, porque nada acontece sem a permissão divina, a gente tem um stop. Não teve guerra, não teve nenhum atentado à bomba, não teve nada disso. Nós tivemos que parar e se recolher e juntos unir esforços para buscar uma solução coletiva. Porque está a humanidade toda buscando uma vacina, a humanidade toda buscando um remédio. Então, existem os egoísmos, existem as questões de política, existem. Mas eu vou dizer que eu nunca vi uma busca mundial em prol da cura de uma doença. Né? Todos estão buscando. E o que um descobrir não vai beneficiar só a si, vai beneficiar o mundo inteiro, a humanidade inteira. Né? Então, a gente tem lições que a gente está aprendendo nesse momento. O vírus, ele é um agente da natureza, ele não é nem bom nem mal por si só.
ele é inerte, ele não pensa, ele é uma partículazinha de proteína com uma capa de gordura. É isso que ele é. Ele é um ser da natureza. E, por acaso, o ciclo dele de sobrevivência é se multiplicar no corpo humano e prejudicar a nossa saúde. Então, assim, ele está só cumprindo o ciclo de vida dele. Ele não tem como é que se diz? Um problema pessoal com os seres humanos. Ele está só cumprindo o ciclo de vida dele. Ele não é nem mal nem bom. Ele é um ser da natureza. Por acaso, nesse momento, a misericórdia divina, por alguma razão, permitiu que a gente tenha que conviver com isso. Para ver a nossa fragilidade, talvez, né? Nós somos parte da natureza, a gente se vê como se a natureza fosse uma coisa, a terra fosse uma coisa, os seres humanos fossem outra coisa separada. Nós somos uma coisa só com a natureza. A natureza não está fora de nós estamos nela e ela em nós. Então, eu mereço viver como as tartarugas merecem viver, né? Como os peixes merecem viver, como as baleias merecem viver. Então, a gente precisa, talvez, aproveitar esse momento para essa reflexão. Para essa reflexão, a ciência, a filosofia e a religião. E a gente aproveitar tudo que a ciência nos trouxer para a gente estar melhor nesse momento. Ana, a gente está caminhando para o término. Eu só vou juntar duas questões que estão colocadas lá no chat, que é se meditação precisa ser feita sempre no mesmo horário, e uma pessoa dizendo que fazendo meditação teve alteração na pressão arterial. E aí, pessoal, a gente vai parar por aqui, porque nós precisamos concluir e fazer a nossa oração. Olha só, a meditação, ela é um exercício. Por que eu estou falando assim que ela é um exercício? Ela requer hábito. Quando a gente começa a meditar, a gente acha que vai atingir um nível de concentração, ou que vai ter uma revelação suprema, ou que não é assim. Né? A meditação, ela é um exercício como é ir para a academia. Então, eu começo com 1 quilo, meu braço treme, depois vou aumentando o peso. E aí, então, se você tem o hábito de fazer no mesmo horário, disciplina, facilita. Agora, se eu não posso fazer no mesmo horário, eu faço no horário que eu puder. Se eu puder manter um horário fixo, é mais fácil para a minha organização do que o meu cérebro. Aí eu acordo de manhã e medito. Quando eu acordo, meu cérebro já entra no modo, agora é a meditação. Isso facilita eu me organizar e me concentrar. A pressão alta, a pessoa tem que ver o seguinte, depende muito do tipo de meditação que a pessoa faz. Algumas meditações são contraindicadas para as pessoas que fazem, que têm pressão alta. Então, eu não sei qual foi o tipo de meditação que a pessoa fez. Então, a gente tem que estar atento a isso também, porque eu respeito muito. Por exemplo, eu faço uma meditação X. Eu sigo as regras à risca da orientação da meditação. Porque aquela meditação é praticada há 50 anos. Tem meditações que são praticadas há 300 anos, 400 anos, 500 anos na yoga. Então, às vezes, a gente quer pegar só um pedacinho. Então, eu recomendo seguir a risca e entrar em contato com quem orientou a meditação e falar que passou mal, que teve a pressão subiu, porque isso pode acontecer. Existe uma coisa na meditação que a gente fala que é adoecer por excesso de empatia. Empatia é eu me colocar no lugar do outro. Então, existem relatos, por exemplo, de pessoas que, às vezes, passam por isso, quando estão meditando muito, desenvolvendo muita meditação. Sofrer muito quando vem o sofrimento alheio. Então, a meditação, eu recomendo que a gente siga uma orientação, que a gente escolha um método ou uma escola de meditação que a gente esteja de acordo. Ela não pode ser feita indiscriminadamente. Eu sou muito reservada quando a gente comprar um CD numa banca de jornal e a gente ouve, às vezes, faz a meditação X ou Y, ou só fica no YouTube, seguindo pessoas que, às vezes, não têm formação nenhuma para orientar nada.
porque a meditação pode ter questões de efeitos colaterais. Quando a gente faz só naquele grupo do CERJ, a gente manda um áudio para 600 pessoas. Eu não sei quem são as pessoas que estão ouvindo. Então, a gente faz exercícios de meditação simples, leves, que mais ou menos possam ser feitos pela maioria das pessoas. Mas se eu vou fazer uma técnica passo a passo de uma escola X ou Y, eu tenho que ter cuidado, fazer direitinho e ter um instrutor, alguém experiente naquela meditação para poder tirar minhas dúvidas e consultar quando eu tiver algum problema. Lá no CERJ, a gente, inclusive, atendeu algumas pessoas fora do grupo que tiveram dúvidas. É uma responsabilidade de quem se dispõe a compartilhar, né? Ana Rosa, a gente então está caminhando, né, para a nossa finalização. A gente agradece a sua disponibilidade, né, de estar aqui conosco. A gente sabe que seu dia deve ser cheio, né, à medida que você é médica, né, acompanhando toda essa situação. Que bom que você está aqui conosco dando essas ideias, né, fazendo essas reflexões. A gente gostaria, então, que você fizesse as considerações finais. Eu vou pedir para Samuel fazer a nossa prece final, depois que você terminar. Que eu queria dizer para todos que eu acho que o que existe de mais fundamental para a gente manter a nossa saúde mental no momento. É a gente ter certeza que Deus nos ama. É a gente ter certeza da paternidade de Deus e que nós estamos imersos no amor de Deus. Nós não somos folhas ao vento. Não cai, Jesus diz assim, não cai um fio de cabelo da cabeça sem que Deus saiba. Então, eu queria, só para encerrar, ler essa mensagem da Joana do livro Filhos de Deus. É a última mensagem. Deus te ama. Deus te ama e tu percebes. Sua ternura te rocia a face e suas mãos te sustentam. Seu hálito te vitaliza e sua voz silenciosa chega aos teus ouvidos com bênçãos, com esperanças e com orientações. Olha que lindo! Bênçãos, esperanças e orientações. Deus te busca e te encontra. Agora que o sentes, deixa-te penetrar e conduzir ao destino feliz que te reserva. Deus vive, manifesta e dilata o seu amor através de ti. Tu sabes, e onde tu estiveres, Ele estará sempre contigo. Onde nós estivermos, Deus estará sempre conosco. Vamos agradecer ao nosso Senhor, então, por esse momento tão bom, com a simpatia que a Ana Rosa, a gratidão que está de estarmos todos unidos em seu nome, rogando-os a Deus as bênçãos merecidas nesse momento. Nesse momento que sabíamos que iríamos viver. Nesse momento que nos preparamos para viver. Nesse momento que nos entregamos às verdades imutáveis de Deus. Agradecendo a confiança do trabalho, a confiança da oportunidade e a confiança de Deus em nós, de trabalharmos em seu nome, de vivermos em seu nome, agradecendo a Jesus Cristo pela oportunidade da vida, pela bênção da encarnação e por crer em nós o tempo todo. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre.
Pessoal, a gente gostaria de agradecer a todos os companheiros das várias casas que estão Dá um conosco. tchau pra tia Ana Rosa. Dá um tchau. Ah lá, tem uma Solta um coisa beijo. fofa de Samuel. Tchau, meu amor. Tchau. A gente agradece A vovó tá lá, ó. Renê, Tá lá, vovô. vovó e vovô deles estão assistindo também. Regina. E aí, pessoal, a gente agradece a Ana Rosa, seu carinho, sua atenção. E eu gostaria, as pessoas que estão acompanhando, especialmente a moça da meditação aí com alteração de pressão, que a casa, eu não sei de qual casa que ela é, que alguém até converse com ela um pouco mais depois, né? Se não, ela não tiver vínculo com nenhuma casa, Joana d'Arc, ótimo. Então, com certeza, os companheiros de Joana d'Arc que estão aqui vão estar dando essa atenção, porque a questão da meditação, como a Ana Rosa colocou, requer cuidados, né? Acompanhamento, orientação. E um outro ponto importante que a gente colocou no outro dia é que a gente tem um grupo de psicólogos fazendo atendimento voluntário. Eu já passei a lista nessa roda de conversa. Tem também os psicanalistas. Já estou vendo que tem 1 minuto, deixa eu falar rápido. A gente pode repetir essa informação lá. Enfim, o que precisar, a gente está aí para ajudar naquilo que for possível. Alguém já está me perguntando ali qual é a próxima roda. Eu já tenho um nome em mente, mas alguém tem uma sugestão de tema? Se alguém tiver, deixa a sugestão lá no nosso grupo para a gente estar conversando. Vai cair nossa sala. Em menos de 1 minuto. Isso. E a Ana Rosa vai botar o link para a gente manda para vocês. E a gente continua dialogando ali no grupo sobre as questões que vocês desejarem que a gente traga alguém para falar. De repente, a Ana Rosa tem até alguma sugestão